A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu estou aqui para compartilhar um pouco do meu testemunho, que é verídico. Amém? Mas antes de eu testemunhar, aqui está a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5 diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Amém? Amada igreja, a todos os ouvintes, o Senhor, Ele não deixa ninguém por inocente. Eu quero dizer para vocês que quando eu era mais nova, eu fiz um voto com o Senhor. Eu acredito que vocês estão vendo meu cabelo, né? Esse é o meu cabelo. Ele é original. Mas o meu cabelo, antes de ele ser um cabelo ondulado, como ele está agora, ele era um cabelo muito liso. Liso, 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 liso. Então, chegou um tempo na minha vida que eu falei pro Senhor, né? Eu pedi a Deus. Eu estava penteando meu cabelo na frente de um espelho e eu estava falando com o Senhor. Eu estava, na época, com 5 meses de grávida da minha filha, que hoje ela está com 13 anos. E quando eu estava ali na frente daquele espelho, penteando, eu falei: Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse o meu cabelo ficar ondulado e mais volumoso, porque ele era um liso, como o meu cabelo é fino, ele era liso, muito liso, né? E muito pouco. Então eu pedi para que o Senhor viesse ondular meu cabelo e fizesse mais bonito, né? Mais volumoso. O que que acontece? Não passou um mês, não demorou. O meu cabelo começou a engrossar, começou a ficar ondulado. E eu fiquei muito feliz, né? Eu entendi que o Senhor, Ele me ouviu naquele momento. Eu fiquei maravilhada. E quando eu falei pro Senhor que Ele viesse ondular o meu cabelo, que Ele viesse dar mais volume, eu falei: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu não vou cortar o meu cabelo. E o Senhor, Ele se agradou desse voto. E o que que acontece? Passou-se, minha filha nasceu, chegou um determinado tempo, quando ela estava com 2 anos de idade, né? Eu já estava grávida novamente da minha outra filha, que tem 12 anos. Só que a minha filha de 13, ela vai completar 14. Agora no mês de julho de 2024. O que que acontece? Quando eu estava com 7 meses dessa minha filha, que está com 12, eu esqueci do voto que eu tinha feito com o Senhor. Como assim esqueceu do voto? Eu esqueci do voto porque eu pedi para minha irmã cortar o meu cabelo. Era só para parar as pontinhas. E nesse aparar as pontinhas, ela parou e ainda pintou o meu cabelo. Você vê hoje o meu cabelo, ele não é pintado, é a cor dele natural. Então eu pintei o meu cabelo, a minha irmã pintou e cortou. Como eu estava na cidade de Santarém,
e eu vim para a cidade de Itaituba, que hoje eu moro em Itaituba, né? Quando eu cheguei aqui, me deu uma tristeza. Depois de um dia, me dava uma tristeza toda tarde. Uma tristeza, uma angústia. E eu ficava deitada, começava a sentir aquela tristeza, eu começava a chorar e eu não entendia. Eu não entendia. E aí, quando passou uma semana certinho, o telefone toca. Quando o telefone toca, a minha irmã, a mesma, que pintou meu cabelo e cortou, aparou, ela falou assim: você tá sentada? Eu disse: não. Ela disse assim: então é melhor tu sentar. Aí eu sentei, eu falei assim: pode falar. Ela disse: olha, a tua filha, a Jéssica, ela está desenganada pelos médicos. Aconteceu algo com ela que nem os médicos conseguiram descobrir. Não conseguiram. E aí, quando eu recebi aquela ligação, eu fiquei sem palavras, né? E ali eu comecei, assim, não entender ainda não tinha entendido. E aí eu viajei no mesmo dia para Santarém, porque de Itaituba para Santarém é mais ou menos 400 quilômetros, mais ou menos isso. Eu fui de barco na época. O barco saía de tarde, chegava no outro dia de manhã. E quando eu cheguei na cidade, a minha mãe falou que os médicos já tinham mandado ela levar minha filha para casa, para que viesse acontecer o velório, né? Só que a minha mãe conta que mesmo diante daquela situação, mesmo ali, naquele alvoroço, no meio daqueles médicos, ela disse que se ajoelhou e ela disse para eles que ela não ia levar a neta dela para ser velada, porque o Deus dela era o Deus que dá a vida e tira a vida. E esse é o nosso Deus. Deuteronômio, se eu não me falha a memória, o capítulo eu não estou lembrada no momento, mas eu vou olhar aqui para ver se eu estou realmente lembrada. Deuteronômio. Tem tudo, a Bíblia tem tudo. Tudo que você procurar tem. No livro de Deuteronômio, me perdoe, mas eu não lembrei o capítulo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o Deus que dá a vida e tira a vida. Ele tem poder de dar a vida e tirar a vida. E aqueles que não estão na sua presença, Ele ainda tem poder de lançar a alma no inferno. É muito forte. Então, quando ela falou aquilo, os médicos ficaram, que eles sabem, né? Quando um crente de fé se levanta, quando ele engrandece o seu Deus no meio daquele povo, um povo mesmo incrédulo, mas eles sabem que tem um Deus que tudo pode. E quando ela falou aquilo, quando eu cheguei na cidade, que eu estava ali conversando, me preparando para ir para o hospital, eu estava grávida de 7 meses, entrou uma profeta. Ela já veio apontando o dedo e disse: olha,
Deus manda eu te dizer que a tua filha só está viva por causa das lágrimas da tua mãe. E tem mais. Ela não é mais tua. Ela é da tua mãe. E ainda tem mais. Deus manda te dizer que tu fizeste um voto com ele e não cumpriu. Que se for para fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Quando Deus fala, você não fica enganado. O Senhor te traz a memória daquilo que você esquece, do que você promete anos para Ele lá atrás. Nós esquecemos, mas Ele não esquece. Porque Ele é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Deus que antes que nós venha pronunciar algo, Ele já sabe o que nós vamos falar. E quando a profeta do Senhor, a profetisa, ela passou essa revelação, eu me lembrei na hora, Deus fez eu me lembrar na hora do meu cabelo. Meu cabelo. E aí, você sabe o ser humano, quando ele tá errado e ainda quer estar certo? Pois é, e eu ainda queria estar certo. Ainda questionei com a profeta. Profetiza, né? Esse é o mal do ser humano. Quando Deus ele usa os verdadeiros profetas, muitos se levantam, mas aqueles verdadeiros, eles não se abatem, eles permanecem firmes na presença de Deus. Glória a Deus. E quando eu cheguei no hospital, minha filha estava na UTI, toda entubada. 2 anos de idade. A gente começa a contar e a gente começa a lembrar. Com 2 anos de idade, toda entubada, aparelho para todo lado, né? Desacordada. E quando eu olhei para ela, sabe quando você olha assim e você diz assim, você não merecia estar aí. Porque quem merecia estar aí era eu. Eu comecei a chorar. Eu não estou chorando de emoção, não. Não estou chorando de tristeza. A gente chora porque Deus ele é tão misericordioso. Deus ele é um Deus justo. Ele dá oportunidade, ele dá chance para que o pecador venha se arrepender dos seus pecados. E quando eu comecei a chorar, saía muitas águas, lágrimas, que encharcou de tanto choro. Eu dizia, minha filha, perdoa sua mãe. Perdoa. Você não merecia estar aí. Você está aí por causa de mim. Porque foi eu que errei. Só que Deus, todas as vezes, Ele corrige o filho que Ele ama. Ele corrige. E eu estava recebendo uma correção do Senhor. Deus me deu a oportunidade para me se arrepender. E eu estava afastada do caminho dele, da presença dele. E ali
toda a família orava, as igrejas se reuniram, as igrejas apresentavam a vida dela, tanto na cidade de Itaituba como na cidade de Santarém. E eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Sabe por quê? Porque eu não entendia muito o que era um voto. Eu estava prometendo, mas eu não conhecia o que era fazer um voto. Eu não sabia que prometer algo para Deus era fazer um voto. Por isso que eu te digo, se você prometeu algo para Deus, cumpra. Não tarde em cumprir. Porque cedo ou mais tarde, Deus ele vai cobrar. E quando eu saí dali, não podia ficar, né? Porque na UTI, não fica acompanhante, ainda mais grávida. Eu, à noite, fui para a igreja, reconciliei, com a glória de Deus. Quando eu cheguei lá, o coração dela batia bem fraquinho, mas estava batendo. Estava saindo um líquido, eu não lembro muito bem a cor, se era meio assim escuro ou amarelado, uma coisa assim. E eles disseram que tinha que sair, né, mais claro a cor. E aí eu começava a orar a Deus, tudo eu apresentava, Senhor, Senhor, faça a tua obra, faça o teu milagre na vida dela. E para a glória de Deus, não demorou uma semana, assim, não demorou, perdão, acho que nem uns 10 dias. Deus tirou ela daquela UTI, levou para a sala de recuperação, com 2 anos de idade. Ela foi o nosso milagre. Ela é o nosso milagre. Porque Deus retornou a vida dela de novo. E quando nós saímos daquele hospital, as pessoas ficavam admiradas. Elas ficavam admiradas, perguntando assim, essa é aquela criança que entrou aqui no regional da cidade de Santarém, no ano de 2012. Essa é aquela criança que entrou aqui, desenganada, sem vida. Ela mesma. Porque o Deus que dá a vida, Ele age no dia de hoje. Então eu quero te dizer, se você fez, ou se você está pensando em fazer um voto, cumpra. Porque Deus, Ele ouve, mas Ele quer que você cumpra. Ana, para quem não conhece, ela era estéril, ela não podia gerar. Mas a Bíblia vai nos dizer que ela fez um voto com Deus, que se Deus desse a ela um filho homem, ela o entregaria na sua casa, no templo do Senhor, para que ele viesse servir ao Senhor todos os dias da vida dele. Sabe o que Deus fez? Deus honrou a fé de Ana. Deus se agradou daquele voto. Ele deu um filho a Ana, chamado Samuel. E quando Samuel saiu nos dias de amamentar, né? Amamentação, ela entregou lá no templo. Mas sabe o que aconteceu? Deus não deu só Samuel para Ana. Deus deu 7 filhos a Ana. Sabe por quê? Porque quando nós honramos com aquilo que nós prometemos para Deus, Deus ele dá além daquilo que nós pedimos.
ou pensamos. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é maravilhoso. Então, eu espero ter ajudado pessoas, né? Que se está pensando em fazer ou fez e ainda não cumpriu, cumpra. Porque o Senhor, Ele não esquece, tá bom? Que Deus venha abençoar todos que pararam para compartilhar este pequeno testemunho. Porque ainda tem muitos outros testemunhos e outros milagres. Mas não é de voto, não. Já foram mesmo porque teve que ser, teve que acontecer. Os planos de Deus não são os nossos. E os projetos do Senhor na nossa vida, eles são maiores. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.